É o último sábado de 2017 e apesar do frio, apesar da neve, vocês vieram aqui, então estão de parabéns. Estamos felizes porque vocês estão aqui. E você que está conectado aí online, não sei se você está em algum lugar quentinho, se é no Brasil, praticamente lá está fazendo calor, né? Rio de Janeiro, com certeza. Então eu queria dizer a você também da nossa satisfação de chegar até você com este culto do último sábado de 2017. O pastor Alberto Tim, ele que foi e que é o escritor das meditações matinais deste ano, do novo ano, estará apresentando a mensagem. E que cada página a ser lida durante o ano possa realmente marcar um dia na sua vida e que se torne inesquecível. Tá bem? Vamos cumprimentar uns aos outros? Vamos olhar para o lado, para a frente, olha só. Olhem para a frente, para o lado, cumprimente uns aos outros enquanto o grupo canta aqui conosco. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. I see you too singing. Feliz sábado a todos. Então, esse último sábado do ano, estamos aqui na casa de Deus e vamos convidar a continuação da sua presença, cantando o hino Santo Lugar. Vamos nos colocar de pé. Pessoal da letra visual, por favor, coloca a nossa letra lá atrás na parede, em vez do vídeo. Thank you. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Grandioso Deus, Pai nosso que estás nos céus,
Te somos muito agradecidos, Senhor, nessa manhã, por estarmos na Tua casa novamente. Nós te agradecemos, Senhor, porque durante cada sábado de 2017, nós pudemos ter um encontro contigo na Tua casa. E hoje, Senhor, nós queremos suplicar que, assim como o Senhor esteve conosco, que o Senhor possa se fazer presente aqui e que cada um possa ter o seu coração e as suas necessidades preenchidas nessa manhã. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, ser especial com o pregador, que ele possa ser ungido através do teu Espírito. Nós te suplicamos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my shelter in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. No, I am not alone.
promessa no próximo ano. You will go before me. You will never leave me. De novo. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Amém. Um feliz sábado a todos. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 em diante. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento, nós teremos a oportunidade de devolvermos a Deus aquilo que lhe pertence, os dízimos e também suas ofertas. Mas antes, vamos já orar pedindo a bênção de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado força, sabedoria para obtermos os nossos recursos e devolvermos agora aquilo que lhe pertence. Pedimos a tua bênção sobre este dinheiro, para que seja utilizado para o avanço do Teu reino aqui nesta terra. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
não sei onde está, mas é pra lá que eu vou. É onde moram os serafins, onde os perfeitos querubins. É onde está o meu Senhor. Lá não existe choro nem dor, traição, ódio ou rancor, nem doença pra te entristecer, nem a morte pra te abater. É lá onde o amor reina eternamente, é lá onde a vida dura pra sempre, é lá onde eu quero morar com Jacó, com Abraão, Isaac, Moisés e Jó. É lá onde as ruas são todas de ouro, é lá onde estão os maiores tesouros, é lá onde reina para sempre uma luz que emana da glória do Santo Jesus. É lá onde eu vou ver a face de Deus, é lá na Nova Jerusalém. Este é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. É lá onde a vida dura pra sempre, é lá onde eu quero morar com Jacó, com Abraão, Isaac, Moisés e Jó. É lá onde as ruas são todas de ouro, é lá onde estão os maiores tesouros, é lá onde reina pra sempre uma luz que emana da glória do Santo Jesus. É lá onde eu vou ver a face de Deus, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar lá doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Esse é o lugar doce lá, é lá na Nova Jerusalém. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz último sábado de 2017. Você conseguiu, parabéns. É neste momento que nós precisamos abrir o nosso coração e contar de tantas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas durante este ano, durante a nossa vida. E não foi pelas minhas próprias forças que eu cheguei aqui hoje, mas foi pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus por mim. Sábado passado, eu lembro que a gente estava, não sei em que momento do culto, ou se foi num culto em casa, na sexta-noite, nós estávamos refletindo sobre o céu. E o meu filho, Kito, Christopher, de 5 aninhos, olhou para mim e falou baixinho assim: mamãe, no céu você não vai precisar trabalhar.
E eu disse para ele: filho, eu acho que não. E ele deu um sorriso muito lindo. Eu não sei, se eu trabalhar tudo bem, mas eu acho que vai ser um trabalho tão gostoso que até o meu filho vai gostar que eu trabalhe. Sonhando com o céu, mesmo aqui na terra, mesmo durante uma vida dura, difícil, de pecado, de trabalho. Trabalho prazeroso, mas que no final do dia a gente chega em casa e quer ver o sofá. E às vezes não dá tempo de brincar, de sorrir, até de dormir bem. Por isso, nesse momento, agradecemos a Deus pela força, pelo poder na nossa vida, mas queremos pedir mais poder. O livro de Isaías, capítulo 12, versículo 4, diz assim: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Junte-se a nós agora, ao cantarmos sobre o teu poder. Posso acordar desanimado, mas desistir nunca mais. Dias a vencer.
Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Vamos nos colocar em pé, todos cantarmos juntos, Nasce em mim. Possamos tomar essa oportunidade de pedir a Jesus que nasça hoje, neste momento no meu coração, para que 2018 seja diferente. Sei que parece ser até um pouco clichê a gente falar disso no final do ano. Ano que vem vai ser diferente. Mas clichê ou não clichê, tem que ser diferente. E para isso Jesus precisa nascer no meu coração a cada manhã. E esse é o pedido que nós fazemos agora. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva.
Feliz sábado para todos. Esse é um momento de oração intercessória. É um momento que a gente coloca a nossa vida aos pés de Deus. Eu gostaria de desafiá-lo a trazer até Deus aquilo que você gostaria de deixar em 2017 para trás. Mas apresentar a Deus também um 2018 de páginas em branco, de possibilidades, e pedir a Ele que faça a vontade dEle na sua vida. Algumas coisas Deus sempre dirá sim. Deus dirá sim toda vez que pedimos pelo Espírito Santo, toda vez que quisermos fazer a sua vontade, toda vez que quisermos ser úteis na missão de Deus, e que nós possamos dizer sim para essas coisas também. Se você possui, além disso, algum pedido muito especial, um agradecimento, esse é o momento que você pode vir aqui à frente também, enquanto cantamos o hino da oração e apresentamos cada uma dessas petições no altar de Cristo. Nosso querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos nessa manhã na Tua casa, no final de um ano como esse que se passou. O nosso destino é bem comum, é muito bom estar aqui dentro. O caminho até aqui não foi o mesmo para todos, e o Senhor conhece cada uma estrada que foi trilhada durante esses meses que se passaram. E é isso que queremos colocar nas Tuas mãos, tudo aquilo que passou, na certeza de que o Senhor nos guiou mais um ano, nos dando vitórias, nos dando bênçãos, abençoando, nos dando vida, provendo para nós, abrindo portas que jamais poderiam ser abertas de outra maneira. E estamos aqui para te agradecer. Estamos aqui também, Senhor, para te pedir o Teu perdão, a Tua paz, a Tua graça, e para te pedir, Senhor, que os próximos meses, os próximos dias que o Senhor nos der de vida, ou sejam quantos anos forem, que eles sejam vividos para a honra e glória do Teu nome, para que nós possamos trazer o nome de Cristo a ser conhecido aonde vivemos e para que possamos ser úteis na Tua causa. Nós te pedimos de maneira especial nessa manhã que o Senhor esteja com alguns pedidos específicos que foram feitos aqui pela comunidade. Nós oramos pela vida espiritual da igreja, oramos pelas crianças, oramos pelo irmão Mauro Rodrigues, oramos pelo jovem Gabriel,
Oramos também pela irmã Rosa Belli, do Bruno Guimarães, que está melhorando a cada dia, porque nós damos graças pela tua atuação. Nessa manhã, de maneira especial, oramos também pelo nosso pregador, pastor Alberto, que seja mais uma vez usado por ti e iluminado pelo teu Santo Espírito, para nos trazer a palavra que venha do teu trono de graça. Que ao sairmos daqui hoje, possamos sair na certeza de que tivemos um encontro com Cristo, que tivemos nossos pecados perdoados e que possamos sair daqui com a esperança reavivada na nossa vida. Nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Em nosso boletim, está marcando que devo ter uma entrevista aqui com o pastor Tim. Todavia, pastor, o senhor pode vir? Eu tenho umas perguntas difíceis para o senhor, mas enquanto ele está vindo, eu não posso deixar de pedir desculpas, porque na hora dos anúncios eu esqueci um anúncio, uma parte importante. E a outra, fazer menção por estar aqui conosco, e na intimidade que ela já me recomendou, não chamar de senhora, mas chamar de diva. A diva, eu tenho que falar assim para ela ficar feliz. Ela é a vovó do Bruno. E o Bruno, já temos orado por ele todas as semanas, desde agosto, nos deu um grande susto, né? A mãe tem estado aqui todo esse tempo, a Meg, o César já foi, voltou, e os pais, a Gabi está aqui. Então, de novo, como é que eu falo? Ok, diva, é um privilégio ter a senhora aqui com a gente. E o nosso desejo, pode ficar de pé, é uma vovó muito querida. Olha só, esse povo vai gostar da senhora. Porque ela exige, obrigado. Ela exige. Quando chama, senhora, dona de... Ela faz de conta que não escutou. Mas é intimidade. Mas é um privilégio ter a senhora aqui. A gente lamenta o que aconteceu com o Bruno e estamos felizes, ao mesmo tempo, pela sua recuperação, que tem sido maravilhosa. Que Deus abençoe a senhora. E a outra coisa que eu esqueci foi uma recomendação da comissão da igreja, e como é o último sábado, eu não posso deixar de mencionar. É justamente pedir já o apoio de vocês, a aprovação, que eu acredito que será maravilhosamente de bom grado, votar hoje para serem novos membros da nossa igreja o pastor Gerson e a esposa, a professora Leila. O pastor Gerson atua como diretor associado da Secretaria Mundial da nossa igreja, tem um coração ligado ao Ministério de Evangelismo, pequenos grupos, tem nos ajudado muito. E a Leila, uma professora que realmente ama as crianças e tem demonstrado isso cada dia que a gente fica mais perto dela. Quantos estão favoráveis que eles sejam aceitos? Que maravilha! Eu nem vou perguntar quem está contra, porque senão a gente vai tirar fora da igreja agora. Mas queremos dar as boas-vindas a vocês e que Deus possa abençoá-los na sequência desse ministério tão maravilhoso que vocês exercem. Amém. Pastor Tim,
Vou entregar esse microfone. Tem umas perguntinhas rápidas aqui. Na verdade, para quem não conhece o pastor Tim, a gente fala pastor Tim, mas ele é doutor Tim, professor Tim, pastor Tim. Pega leve. Escritor Tim. É Tim por vai Tim. se decepcionar depois. E se você não conhece ele bem, quando você deseja saber alguma coisa da Bíblia, ou dos escritos de Ellen White, ou de outros escritos, ele fala assim, não, foi escrito pelo autor fulano de tal, está no livro tal, na página tal, parágrafo tal. É mais ou menos assim. E quando ele chegou aqui, pastor, eu acho que eu não estou errado, mas a mudança dele veio mais ou menos uns 7.000 volumes de livro. É mais ou menos isso? Eu errei. Eu acho que sim. Né? Você está sempre certo. Né? É impressionante. Então, é um privilégio ter esse ministro do Senhor, acima de tudo, um amigo de Jesus e amigo nosso aqui. Esse é um grande privilégio nosso. E ele foi contemplado com a responsabilidade de escrever as meditações matinais. Se você não é adventista, a igreja provê um livro para você ler uma página por dia. São 365 mensagens com um texto bíblico e um comentário para os membros lerem durante o ano. E este ano de 2018, essas páginas aqui passaram pelo seu computador, pela sua caneta, não sei quantas anotações. Bom, rapidinho, a pergunta é, o senhor tomou a iniciativa de escolher esse tema, Um Dia Inesquecível, é o título do livro, ou há uma recomendação? E por que um dia inesquecível? Bom, há uma comissão que escolhe os títulos na Casa Publicadora. Se você abrir, você vai ver que o título que eu dei, pelo menos em inglês, foi Every Day a New Beginning. Mas era um título já usado em português. Então, e eles acharam que esse título era melhor. Me enviaram uma lista de sugestões e a gente discutiu com algumas pessoas, principalmente a nossa família, a gente achou que como cada dia do ano é relacionado a um evento histórico, a gente achou que esse título seria bem apropriado dentro das opções que eles nos deram. Acabei de ouvir que cada comentário diário está conectado com um evento histórico da igreja. Como foi isso? Bom, pode ser... Nós decidimos seguir um negócio que não fosse sempre a mesma coisa. Então, pode ser da história do mundo, da história do cristianismo, da reforma protestante, da história do adventismo, a vida de uma pessoa, a história de um hino, ou a defesa de uma tese. Tem 4 teses que eu menciono, que eu acho que foram fundamentais aqui dentro. Então, há uma variedade. E alguns textos bem simples. Datas fundamentais, por exemplo, 31 de outubro não podia ficar de fora. O terremoto de Lisboa, 1º de novembro, etc. Então, algumas datas clássicas estão dentro. E outras, para não ser aquilo tudo que já se espera, algum outro evento que talvez não seja tão conhecido. Até o Cristo Redentor entrou. Ah, é? Legal. E, com certeza, o 22 de outubro de 1844? Com certeza. Está muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quanto tempo deram para o senhor escrever essas 365 páginas? Isso é uma outra história. A Casa Publicadora tomou um voto, porque eles já trabalham com bastante antecedência para que eu escrevesse a meditação. Eu não contava com a saída de Brasília quando isso ocorreu. E nós tivemos até uma vez no aeroporto de Guarulhos, o pastor Lima, o pastor Ayrton e eu, um pequeno encontro discutindo o que podia ser, o que podia não ser. Eu não lembro bem quando foi, mas já faz um bom número de anos. Aí eu havia desistido do projeto. Mas na última conferência geral, lá no Texas, o redator-chefe, o Marcos de Benedito, na época o Vanderlei Dornelles e o pastor Lima me pegaram e disseram, não, você não pode abandonar esse projeto, tem que sair, etc. Então, nós retomamos o tema, ou seja,
depois de julho, mas eu comecei realmente no final de 2015. Só que surgiram alguns percalços no caminho que acabaram postergando E quais o projeto. foram eles, se pode citar alguns? O pior de todos foi a questão da inundação do nosso basement. Eu havia escolhido os livros que me veio à mente que podiam ser úteis no projeto ali. Fiz um monte deles no chão até, esperando depois das férias começar, e quando nós chegamos tinha sido alagado e todos os livros, documentos, pastas, diplomas e tudo foi levado eu não sei, acho que foi quase 3 meses, não é? Quase 3 meses numa firma especial que a seguradora AAA levou para secar. E aí, você já imaginou, eles não põem numa estufa, eles põem num freezer. E todos os livros são folheados, porque se você colocar numa estufa, eles grudam as folhas. E eu tive que esperar tudo isso. E quando voltamos, estava tudo misturado. Então, eu não contava com esse percalço, entre outros. Bom, que recado você, o senhor, daria para a pessoa que vai ler esse livro? Assim, qual a sua intenção em termos de benefício para quem vai ler esse livro? Eu tentei unir um pouco a simplicidade, porque às vezes as pessoas, eu já vi algumas observações que alguma meditação, a linguagem é muito filosófica ou coisa assim. Eu tentei usar uma linguagem, e é o meu estilo, mais simples possível. Eu procuro ser o mais simples possível e compreensível. Então, quem espera uma linguagem poética ou filosófica, talvez vá esperar algo demais. Agora, eu creio que a somatória do todo é que faz a diferença. A tendência de quem lê é buscar a data do seu nascimento. E isso vai ser uma frustração, porque a data de nascimento de nenhum de nós aqui, nem a minha mesmo, está contemplada dentro da meditação. Mas aí você pode ver o que acabou substituindo a data mais importante da sua vida, que é o seu nascimento. E de todas essas páginas escritas, como escritor e leitor já, né? Qual é que lhe marcou mais? Essa pergunta é a mais difícil, porque se você perguntar qual é a sua cor predileta, ou qual é isso, qual é o seu... Eu tenho muita dificuldade disso, de responder exatamente, de pegar um e dizer, who is your best friend? Eu não gosto muito desse negócio, porque quando eu seleciono um, eu discrimino os outros praticamente. Mas é a mesma coisa que perguntar quem é o seu filho predileto. Ixi, aí é complicado. É. Bom, Olha, pra tem mim não vários tem problema. candidatos ali, porque você só tem filhas. Então, mas eu lhe diria que vários deles, cada um tem uma história. Mas uma delas, por exemplo, que eu vou mencionar 3 apenas que eu acho que são interessantes, só para você ter uma ideia. Quem lê é fácil ler, dá a impressão que você sentou e escreveu. Uma das meditações que me tomou mais tempo para escrever foi do dia 17 de dezembro. E foi uma das primeiras, porque eu creio que a contribuição que Edwin Tilley, o Edwin Tilley, como quiser pronunciar, deu para o Adventismo é incrível. E em poucas palavras, só para não estender muito, porque a gente desconta depois o que ficou Tá bem. a mais aqui. Fique tranquilo. Só para você ter uma ideia, como curiosidade, eu organizei, quando fui estudante na Andrews, a coleção desse indivíduo. Quando eu decidi escrever com ele, porque a sua tese marcou época na história do cristianismo. Ele foi para a Universidade de Chicago, ele era professor lá no antigo Emmanuel Missionary College, ou seja, que virou Andrews. E ele foi para o Instituto Oriental da Universidade de Chicago para escrever, para fazer o mestrado e depois o doutorado. E ele decidiu escrever sobre a cronologia dos reis hebreus, ou seja, de Israel e Judá. E ele, quando propôs para o seu orientador, que era um erudito nessa área, ele disse, impossível, porque você é
Aliás, grandes eruditos tentaram isso, não conseguiram ao longo dos séculos, e não vai ser você que vai fazer isso. Mas ele era porque há contradições entre essas genealogias, etc. E aí, ele era um adventista que cria que a Bíblia não se contradizia. Ele voltou para casa e ficou estudando por meses e formou um grande diagrama de sincronismo. E voltou para o professor e mostrou para ele. E o professor ficou estarrecido e disse: como pode você resolver um problema que muitos tentaram e não conseguiram? E qual tinha sido o segredo? Ele descobriu que o reinado, em alguns períodos, o primeiro ano de reinado de um rei não era considerado o ano de reinado, mas de ascensão ao trono. E aquilo harmonizou. É lógico que eu coloco numa linguagem bem simples, só que para conseguir a data da defesa dele foi difícil. Eu liguei para Andrews, não havia o diploma e nenhuma informação na coleção que eu havia organizado, eu não lembrava. Liguei para a biblioteca da Universidade de Chicago, também não tinha. Liguei para a secretaria da universidade e eles me disseram, naquela época não havia defesas formais de tese, havia só aprovação pela comissão. E nós não temos a ata dessa defesa. Encontrei na internet familiares, entrei em contato com filha e neta, e uma delas era advogada, ela disse, nós não temos isso. Eu vasculhei todos, não temos o diploma. Até que depois, quando eu já estava desistindo, ela me mandou um e-mail e disse, eu encontrei a data. E me mandou o documento, e aí deu para colocar. Quem lê é bem simples, não tem nada demais, mas o trabalho, às vezes, por trás é outra história. Um outro exemplo. Vocês já ouviram falar na famosa Pedra de Roseta, que foi descoberta no Egito, e o original está no Museu Britânico em Londres. Eu queria colocar a descoberta dessa Pedra de Roseta, mas boas fontes, que não é essa Wikipedia e outra coisa assim, mas fontes, o próprio Museu Britânico, eu tenho um livro deles, e outras fontes abalizadas, históricas, colocam pelo menos 3 datas diferentes. Eu entrei em contato com o Dr. Michael Hasel, no Tennessee, que é um dos maiores teólogos hoje da atualidade, teólogos bíblicos, e ele disse, nós não sabemos. Então eu coloquei a primeira data, colocando a possibilidade das outras 2. Muitas das coisas que se diz, fulano disse, Beltrano asseverou, etc., não tem base histórica. Só sobre Madre Teresa de Calcutá, você tem um site oficial dos arquivos dela, de declarações que ela fez, como tal, que foram modificadas e que dizem que ela disse, mas ela nunca disse. Então, eu aprendi que muita coisa que se diz por aí não tem sentido. Agora, um texto que a mim chama muito a atenção, e se você tiver uma oportunidade, que eu gosto muito dele, é do dia 18 de dezembro. É um poema sobre a história americana, da literatura americana, de uma mulher que foi com o marido lá para o interior, desbravando nesse que se chama frontier em inglês, né, que não é fronteira, mas a civilização caminhando. Eu não vou contar o resto da história, você não vai perder a graça. Mas em casa hoje ler, dezembro, 18 de dezembro. 18 de dezembro, é uma das minhas prediletas, né? Em termos, é bastante tocante, né? Tá muito bem. Bem, gente, obrigado, pastor, por responder essas perguntas. A Ellen vai cantar. O pastor hoje é um diretor associado dos arquivos, dos escritos da senhora White, uma escritora muito respeitada no meio, no centro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen, você. Obrigado, pastor.
Na doce paz que vem de Deus, eu sinto o seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono seu. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é seu para sempre, irei servi-lo com meu viver. Cada dia Deus me dá o pão para eu viver. Por isso eu quero proclamar a todos teu poder. Vou confiante segurar em tua forte mão. E assim pra sempre desfrutar de sua eu quero amá-lo, Pai, em teu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é teu para sempre, irei servi-lo com meu viver. Obrigado pela música. E como a Anne Elise mencionou, nós estamos chegando ao fim. Esse é o último sábado do ano de 2017. Para algumas pessoas, esse pode ter sido um ano de muitas conquistas e realizações e uma bênção na vida. Para outros, de decepções, frustrações e fracassos. Quem sabe, alguns até prefeririam pegar e apagar esse ano da sua existência. E a pergunta é, mas o que para você foi esse ano? Que lembranças ele deixou para você? Quem sabe, como um filme, isso pode passar na sua mente ali, o que de interessante aconteceu, o que não tão importante. E nesses minutos que nós temos para nossa reflexão, eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3,
e os conhecidos versos 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura penseis de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu já fiz muitas reflexões sobre esse texto e algumas pessoas lembram que eu gostava de perguntar: Paulo era perfeito? Ele se considerava perfeito? Se você disser que não, eu lhe peço então para ler o verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Ele se considerava perfeito? Sim, se você concordar que ele se considerava perfeito, eu lhe peço para ler o verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. E aí, ele era perfeito ou não? Sim e não. Ele não era perfeito no sentido absoluto, porque ele ainda estava caminhando no caminho da perfeição. Mas aqueles que estão em Cristo, embora não sejam perfeitos no sentido absoluto, eles já podem ser considerados perfeitos em Cristo, não em si mesmos. Mas eu não gostaria de destacar muito esse lado da perfeição que Paulo fala, mas uma expressão que ele diz ali e que faz toda a diferença entre não ser e ser. O verso 13, ele diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Aqui ele fala que nós deveríamos esquecer. E a pergunta é, o que nós deveríamos esquecer? Que ele está mencionando. Ou como exemplo que ele nos deixou, o que deveríamos esquecer e o que nós não podemos esquecer? Sabe que um dos grandes problemas no relacionamento é quando a pessoa tem excesso de consciência histórica. E a pessoa não esquece algumas coisas. Você já pediu 1001 perdão, volta e meia a pessoa vai remoer a mesma coisa, né? Ou retorna para aquilo. Alguns chegam a dizer que as mulheres têm maior senso histórico do que os homens. Eu não sei se isso é real. Não, né? A Mardi está dizendo que não. Aí eu tenho que concordar com ela sempre, né? Então, mas algumas pessoas lembram disso. Agora, se o próprio Deus esquece, por que nós não podemos esquecer? Em primeiro lugar, eu diria que, eu creio que nós temos que esquecer 4 coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, os nossos próprios pecados. Nós não vamos ler os textos, eu tinha alguns textos, mas se você quer depois ler um deles, é Isaías 43, 25, diz que eu perdoo os teus pecados e deles eu não mais me lembro. Então Deus diz que não se lembra dos nossos pecados. Em Malaquias 7, 18 e 19, ele chega ao ponto de dizer que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E pregadores antigos até costumavam fazer cálculos que perto tem a fossa, acho que das Filipinas, no Oceano Pacífico, que tem cerca de 11 ou mais de 11 quilômetros de profundidade ali, que como uma ilustração de quão distante Deus coloca isso.
Agora, a pergunta é a seguinte: Deus realmente se esquece dos nossos pecados? Se Ele esquece os nossos pecados, então significa que existe conhecimento, depois de serem perdoados, que há conhecimento que uma vez Ele teve e que Ele deixou de ter. Então Deus não é mais onisciente. Em outras palavras, Ele não sabe mais todas as coisas, porque há conhecimento que Ele mesmo já teve e que não mais tem. Mas não é esse o sentido do texto. Ele se relaciona conosco como se nós nunca houvéssemos pecado. Em outras palavras, os nossos pecados não mais intervêm, não mais interferem no nosso relacionamento com Ele e Ele não mais os leva em conta. Isso que é a beleza do... Não que Ele não saiba, Ele sabe. Eu acho muito interessante, há um texto... 1 João 1,9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. E ponto final, não tem condições mais. Então o nosso passado pode ser completamente apagado. Eu lembro no tempo de estudante, no antigo IAE, uma vez em sala de aula, o Dr. Wilson Andrew White usou uma ilustração que eu achei interessante sobre essa questão do senso histórico de remoer pecados que já foram confessados e Deus perdoou. E ele levou em consideração, a analogia dele tinha a ver com a parábola do filho pródigo. Você lembra que o filho pródigo voltou para casa, etc., tinha toda uma festa em andamento ali. E com certeza naquela festa, o filho pródigo que voltou para casa estava do lado direito do pai. E vamos imaginar que a festa fosse andando. E de repente o filho volta para o pai naquele ambiente de alegria, etc. E diz, mas pai, você realmente me perdoou? Ele diz, não filho, esquece esse negócio, vamos continuar. Claro que eu te perdoei. E depois a festa anda e de repente o filho volta e diz, mas eu esbanjei grande parte da propriedade. Você realmente me perdoou? Filho, com certeza eu lhe perdoei. Esqueça isso. Mas depois de mais alguns minutos ele volta. Mas eu fui o responsável pela morte prematura da mãe em casa de desgosto. Você realmente me perdoou? Você acha que essas constantes perguntas deixariam felizes o pai? Não. Sabe que duvidar do perdão de Deus é pecado. Se você pode duvidar de si mesmo. Mas se você foi realmente sincero, se arrependeu e mudou a sua conduta, você deve crer que Deus lhe perdoou e acabou a história. Em segundo lugar, nós devemos esquecer os pecados dos outros também. E no Sermão da Montanha, Jesus diz que nós devemos amar os próprios inimigos. E se os inimigos estiverem dentro da minha própria casa? E se o meu pior inimigo for o meu próprio cônjuge? Ou for algum irmão, ou irmã, ou coisa assim, de sangue mesmo? Não importa, aqui não há qualificativo. Todos. Se nós devemos amar e perdoar os inimigos, quanto mais aqueles que são próximos de nós. Eu gosto muito de uma declaração que eu venho repetindo já há um bom tempo, mas de Richard Nixon. Quando ele deixou a Casa Branca, ele fez o último discurso dele oficial como presidente. E depois, aquela noite que ele ia sair, ele fez um pequeno discurso para os seus membros do partido e amigos mais próximos. E naquele discurso ele usou uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz, os seus inimigos nunca triunfarão sobre você, a não ser que você os odiar. Mas se você os odiar, você se autodestrói. Então, a receita para amar os inimigos não é só para o bem dos inimigos, é para a sua própria saúde. Alguns atribuem a Shakespeare, que eu não creio que seja o autor,
uma expressão que diz assim, que o ódio é um veneno que você toma achando que vai matar o outro. Eu ainda estou por confirmar em Shakespeare essa declaração, não encontrei. Mas é uma grande realidade, pode ser que seja, não estou discutindo esse assunto. Em terceiro lugar, devemos esquecer os nossos fracassos, que podem nos desanimar e deprimir. Em quarto lugar, devemos esquecer as nossas vitórias que tendem a nos tornar orgulhosos. A coisa mais triste de uma pessoa que vai envelhecendo, eu creio, é quando ela só consegue viver do passado e parece que o presente e o futuro não representam mais nada. O pastor Osmundo Santos, uma vez num sermão que ele pregou lá no NASP Engenheiro Coelho, até usou, dizendo o seguinte: nós os jubilados, ou seja, aposentados, nós falamos muito do passado e pouco do presente, porque temos muito passado e pouco futuro. Mas, é lógico, é bom recordar o passado, mas, por favor, a vida não se limita ao passado. A história é importante, mas tem que desafiar o presente e forjar o futuro. E o que nós deveríamos lembrar? As nossas vitórias e derrotas. Há um texto que é 1 Coríntios, capítulo 10. E os 1 Coríntios 10, 11. Aqui nos diz: essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Se você for ver o que foi escrito na história do Antigo Testamento e do povo de Deus, não é simplesmente coisas boas, coisas negativas, vitórias e derrotas do povo de Deus. E elas foram escritas para nossa advertência. E agora, como fica isso? Devo eu esquecer ou lembrar do passado negativo? Parece um contrassenso. Eu creio que as duas coisas. Você deve lembrar não no sentido de agora interferir negativamente, mas como advertência, não vamos mais cometer aquele problema. E esquecer se isso interfere na sua vida. Algumas pessoas têm uma ideia que o céu é um lugar de amnésia, que a gente não vai lembrar nada do passado. Não é assim. E até o passado negativo nós vamos lembrar. Se você der uma lida em algumas declarações de Ellen White, ela chega a dizer que os remidos vão encontrar pessoas por quem trabalhar aqui nessa terra, principalmente missionários, e ela diz que alguns deles dirão o seguinte: eu era pecador, sem Deus e sem esperança no mundo, e você deixou o seu país, veio para uma terra distante e pagã, pregou o evangelho para mim, eu aceitei Cristo como meu salvador pessoal, vivi a vida cristã e agora eu estou para louvar a Deus e ver a eternidade para sempre. Você vê que nesta declaração, nesse testemunho, ele não está dizendo eu aceitei a Cristo e acabou. Ele lembrou até, eu era pecador sem Deus e sem esperança no mundo. Mas nada dessa lembrança vai interferir negativamente na minha vida. Um outro ponto, só mais um aqui que eu gostaria de destacar com vocês, é Hebreus capítulo 10. Um outro ponto que compensa ser lembrado. Hebreus 10, o verso 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados suportastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo,
tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandonando, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ou não abandoneis, portanto. O povo que não está, como diz Santa Iana, aquele que não está disposto a aprender da história está fadado a cometer os mesmos equívocos. Nós temos que aprender, mas não permitir que isso nos afete negativamente do passado. Nós estamos no limiar de um novo ano e apenas algumas pequenas reflexões quanto ao que nós devemos fazer. Agora nós vamos ter um culto especial, né, com o pastor Ronaldo Arco. Quando mesmo? Amanhã, 5 da tarde, que vai ser um desafio e talvez novos propósitos para o ano. Mas eu gostaria de destacar alguns pequenos detalhes aí apenas. Em primeiro lugar, nós devemos avaliar o nosso propósito, o nosso crescimento espiritual. E para isso tem uma declaração no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 27. E eu coloquei essa na leitura do dia 26 de julho, até, se você quiser dar uma olhada. Ali Ellen White diz: cada dia que passa nos leva para mais perto do fim, mas leva-nos também para mais perto de Deus? Uma coisa que me preocupa muito é que nos idos tempos, quando nós estávamos mais distantes da segunda vinda, parece que nós éramos mais fortes no nosso conhecimento da palavra de Deus. E muitos mais comprometidos. Mas agora que nós estamos mais perto do que qualquer geração do passado, parece que nós nos encontramos mais fragilizados. Você já viu esses testes que existem, teste de o quociente de inteligência, teste do quociente emocional, do quociente amoroso, e a gente podia falar do quociente espiritual. Nem sempre a idade mental coincide com a idade física, ou a idade intelectual. Algumas pessoas têm uma idade cronológica, determinada idade, e a idade física é muito mais, porque não cuidaram da sua saúde, não praticar exercícios físicos. Quem sabe alguns de nós somos negligentes nesse ponto. E eu lembro que tinha um professor famoso na Andrews, Kenneth Strand, o nome dele, que dizia: a idade cronológica dele é essa, mas a sua idade mental está lá em cima. Mas a sua idade física está bem desproporcional com a sua idade cronológica. E o que dizer da nossa idade espiritual, nosso quociente espiritual? Muitos de nós, em vez de avançarmos ou crescermos na nossa idade espiritual, parece que somos ainda crianças espirituais. Uma infantilidade espiritual. E Paulo até toca nisso, que ainda querem mamadeira, né? Muitos de nós somos cristãos de mamadeira, quando deveríamos ser, usando uma linguagem de Ellen White, gigantes no conhecimento dos ensinamentos bíblicos e das lições práticas de Cristo. Na palavra ao leitor, na meditação, eu uso uma das minhas declarações prediletas de Ellen White para começar o ano, que diz o seguinte: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova.
Você deve viver o presente apenas para esse dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Em certo sentido, o título Um Dia Inesquecível foi inspirado nisso. Nós não podemos esquecer o passado do qual viemos, mas ele já se foi. Ele não volta mais, você não recupera. Tempo uma vez gasto, nunca mais se recupera. Dinheiro até pode, tempo não. O amanhã não lhe pertence, pode vir ou pode não, nunca vir para você. Portanto, hoje é o momento que nós devemos pensar. E não se esqueça que a nossa vida nada mais é do que uma sucessão de dias. Então, se esse é o caso, se a nossa vida é uma sucessão de dias, então tenha em mente uma coisa: cada dia é a sua vida em miniatura. Você quer saber o que é a sua vida, e até mesmo a sua vida espiritual? Isole um dos dias e você vai saber o que você é. É que na somatória do todo parece que se dilui a verdadeira dimensão da vida. Mas tenha em mente isso. Se sua vida se resumisse só ao dia de hoje, o que você seria? Ou só ao dia de amanhã? Vamos concluir com um texto tão conhecido de Romanos, que nós acabamos de estudar a lição sobre esse tema. Romanos 13, verso 11 a 14. Eu gostaria de deixar isso como uma mensagem final para cada um de vocês e para mim também hoje. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veja que Paulo tinha essa dimensão. Se no passado era importante, o tempo vai avançando, se tornando cada vez mais solene, dado a proximidade do evento da segunda vinda. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo está apelando que nós façamos um reavivamento e uma reforma no nosso próprio estilo de vida devocional e na maneira como vivemos como cristãos. E então ele conclui: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponheis para a carne, no tocante às suas concupiscências. E minha palavra é: por que não fazermos juntos do ano de 2017 o ano mais feliz da nossa vida? E o ano de maior crescimento espiritual, de novos propósitos. E que Deus lhe dê força, seu Santo Espírito atue na sua mente, na minha mente, para que isso se torne uma realidade. Amém. Eu gostaria de convidar aqui todos os pastores que estão presentes, que venham aqui à frente, por favor, que estão aqui no santuário. Queria convidar os nossos anciãos que estão presentes também, que venham aqui à frente, e o pastor Gerson. Nesse momento nós vamos pedir uma bênção especial a Deus, dedicando esses livros para que seja de grande valia para o enriquecimento e crescimento espiritual de cada pessoa que vai ler essas páginas.
Vamos colocar em pé. Quem sabe podemos chegar mais perto aqui? Nos aproximar um pouquinho mais. Senhor Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo desafio que escutamos há pouco. E ao chegarmos ao final deste ano, nos aproximarmos das primeiras horas, os primeiros dias deste novo ano, que seja esse ano de 2018 um ano marcante em nossa vida. Que seja formado de dias inesquecíveis. Que busquemos, em primeiro lugar, a Tua direção, a Tua paz, o Teu perdão e a orientação para cada dia da nossa existência. Que possamos crescer espiritualmente. Que possamos tomar tempo para a leitura, estudo da Tua Palavra, para oração, para reflexão espiritual no início de cada dia. Para que possamos receber de Ti a orientação necessária para alcançarmos a vitória sobre as tentações e a direção para tomarmos decisões que sejam adequadas de acordo com a Tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos tempo para cuidar da nossa saúde física, para o exercício físico, para termos refeições saudáveis. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos horas tranquilas para o refrigério do nosso corpo, para termos horas de sono, para repor a nossa força física. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida equilibrada para que possamos, assim, desenvolver saúde física e espiritual. Para que tenhamos uma mente clara, para que o Senhor possa trabalhar através do Teu Espírito, impressionando a nossa mente e guiando os nossos passos em todos os momentos. E que, ao tomarmos esses livros, ao dedicarmos alguns momentos no início de cada dia, que a leitura desse livro possa realmente nos ajudar a começar bem um novo dia, a começar um dia contigo, e rededicarmos a nossa vida a Ti a cada manhã. Que a Tua bênção nos acompanhe, Senhor, no restante desse dia sagrado, em cada dia desse novo ano que se aproxima e em cada dia da nossa vida, para que muito em breve possamos ver Jesus voltando e possamos fazer parte do Teu reino eterno. Nós pedimos no nome sagrado de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Gerson. Podem sentar. Pastor Tim, nós temos também a recomendação para a leitura desse livro no recado do nosso líder para a América do Sul, pastor Ayrton Kohler. Enquanto o vídeo seja apresentado, eu gostaria de explicar para vocês aquilo que já falei nos anúncios, alguns não estavam. Nós temos uns blocos onde você vai colocar o seu nome e o número do seu telefone. E aí você leva o livro, a meditação, e depois, então, nós entraremos em contato com você. E quero dizer que quase de graça esse livro, viu, pastor? Foi um preço muito especial e não precisamos pagar frete, porque alguns amigos trouxeram nas malas, né, o peso do livro por nós. Vamos ver, então, o recado que o pastor Ayrton tem, dando assim a sua recomendação com relação à meditação matinal. O investimento na vida espiritual é o que você e eu podemos fazer de mais importante. Tem resultados presentes, futuros e eternos. E é por isso que eu quero recomendar a você as meditações diárias de 2018. Elas foram preparadas pelo doutor, professor e pastor Alberto Tim. Ele é um teólogo brasileiro, mas que serve à Igreja Mundial e é muito conhecido pelo seu equilíbrio, pela sua profundidade bíblica. E cada dia ele conta um fato histórico relacionado ao dia da meditação e tira uma aplicação espiritual. Se você tiver essa meditação, você vai ter a oportunidade de crescer em cultura e em espiritualidade. E eu tenho certeza que isso vai fazer a sua vida muito melhor. Não perca tempo, adquira a sua meditação diária de 2018 e tenha uma vida espiritual mais profunda e mais consistente. Crescer na graça e na misericórdia do Senhor até o dia que veremos Jesus voltando em glória e majestade. Enquanto esse dia não chega, que através da nossa comunhão diária possamos amar, cuidar e respeitar as pessoas. Eu vou cantar uma música que fala exatamente desse objetivo maior, que provamos através do cuidado das pessoas e do amor a elas,
como nós amamos ao próprio Deus. Vamos ouvir. Tanta gente sem direção, pelas ruas eles estão, buscam abrigo, estão feridos em aflição, sem amor, sem atenção. Que desespero, é uma emergência, Deus. Lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. As pessoas cheias de ódio, sem respeito, se esqueceram uns dos outros. Geração desamparada, sem saber que existe um Deus e sua glória é uma emergência. Deus, lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Sua mão.
choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem a sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Outros filhos de coração estendem a sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Que através da comunhão com Deus possamos olhar menos para nós e mais para o semelhante. Deus abençoe. Amanhã às 5 horas, o pastor Ronaldo estará conosco. Estamos encerrando o nosso culto. Nosso muito obrigado a todos que vieram. E, como eu disse, você tem a oportunidade de levar a meditação matinal. Eu tenho alguns auxiliares, tenho aqui no estante. A Júlia, me ajuda aqui. O Wallace, você que veio para passar uma temporada com a gente, já começa a trabalhar agora. Né? Mauro, você também. Pega um bloco desse aqui. É só colocar o seu nome, dá para ele escrever o seu nome e o telefone, e pegue o livro. E, ao você pegar o livro e voltar para o banco, nós, então, terminaremos com uma oração. Já pode ir com o bloco distribuindo e venha pegar o seu livro. Não é? Sim, tem o livro encadernado e brochura. E eu queria que vocês levassem por família esses livros para que a leitura desse ano possa enriquecer a sua vida espiritual. Leve o livro, pode levar. Nós temos aqui bastante exemplares. É só o seu nome, depois nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Só colocar o seu nome e o número do telefone. Não se preocupe com a questão depois, e aí, será que vai custar tanto? Não se preocupe com essa parte. Essa parte a Maíra vai cuidar e a gente vai ficar perto dela para amaciar o coração dela. Vai ficar tudo certo, sem problema. Leve o livro. O livro é importante você levar para casa e a gente conversa depois do resto. Pode vir pegar. Está aqui para você. Ele veio para servir você, o livro. Pode vir pegar, não importa. Venha pegar o livro. Leve o livro para casa. Leia o livro. E nós estamos só esperando isso para terminar o nosso culto. Mais nada. Pode vir pegar o livro. Venha. Eu não posso deixar vocês no banco sem levar o livro. Venha pegar o livro. Enquanto tiver livro, vocês levam. Eu vou dar um exemplo, vou levar 3. Pegue o livro. Quem não pegou, pega o livro. Está acabando. Nós queremos que você leve esse livro, leia esse livro, para que você também receba uma bênção especial, uma bênção a mais em 2018. Só estamos esperando isso e vamos terminar o culto. Nem sempre a gente tem o privilégio e a oportunidade de ter o escritor
da meditação aqui com a gente. Então não podemos perder essa chance, né? Tudo bem? Já pegaram? Fio, já pegou o seu? Pegou? Quem mais? Estamos prontos? Tem certeza que vai sobrar esses quantos aqui? 7, 8? Tudo bem. Próximo sábado alguém terá chance ainda. Já pegou? Amanhã às 5 horas, com a graça de Deus, vamos fazer o culto de pôr do sol, no último dia do ano, a chegada do novo ano, e com a presença e participação muito especial, um privilégio, do pastor Ronaldo Arca. Muito obrigado, pastor. Vamos ficar de pé, vamos orar? E eu quero lembrar que no corredor tem pão para vocês levarem para casa. Senhor Deus e Pai, agradecemos, porque neste livro há muitos acontecimentos relatados que marcaram os dias quando aconteceram. Mas, acima de tudo, que a nossa vida seja marcada pela Tua presença e que cada dia seja um dia inesquecível do nosso companheirismo contigo. Estamos encerrando 2017. Este é o último sábado. Rogamos a Tua bênção sobre cada um que aqui veio. Rogamos a Tua bênção pelos familiares que representamos. Para os nossos amigos que estiveram assistindo online. Que eles também sejam abençoados. E agora, nesse momento, nós rogamos uma bênção especial para o Mauro e os seus familiares. Eles perderam um rapaz de apenas 23 anos essa semana, Senhor, num acidente. Conforte os corações, os pais e todos os familiares. E ao sairmos, que Teus santos anjos nos acompanhem e nos guarde. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém.